Em números absolutos, o Rio de Janeiro é a cidade brasileira com mais pessoas vivendo em comunidades. Mais de 1,3 milhão de moradores. Um levantamento da Polícia Civil mostra que cerca de 81% das favelas estão dominadas pelo tráfico, que impõe regras próprias e transforma o cotidiano do morador comum numa rotina de medo. Mas nem sempre a realidade foi essa. Como essas áreas cresceram tanto e se tornaram territórios de violência? Pouca gente sabe, mas a origem das favelas cariocas tem relação direta com uma das guerras mais sangrentas do país. Entre 1896 a 1897, o Brasil travou a Guerra de Canudos, confrontando o exército e o movimento liderado por Antônio Conselheiro, no sertão da Bahia. Para combater os revoltosos, que resistiam bravamente, o governo precisou mobilizar uma quantidade enorme de soldados. Como incentivo, prometeu aos combatentes, quando voltassem, receberiam uma casa. Para destruir a resistência no arraial, o exército utilizou um canhão poderoso que os sertanejos apelidaram de A Matadeira. Esse canhão foi instalado num morro, chamado Morro da Favela, nome dado devido à grande quantidade de faveleiras, um arbusto típico da região seca do Nordeste. Quando a guerra acabou e os soldados retornaram ao Rio, foram cobrar a promessa de moradia. Reuniram-se em frente ao Ministério do Exército, que ficava ao pé do Morro da Providência. Como o governo não cumpriu o acordo, muitos deles começaram a subir o morro e construir barracos improvisados. Naquela região, algumas famílias já tinham se instalado após a demolição do famoso cortiço Cabeça de Porco, removido para dar lugar a obras na cidade. Esse caso inspirou inclusive o romance O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Os ex-combatentes, ao subir o morro, perceberam a semelhança com o Morro da Favela da Bahia, e deram ao local o mesmo nome. A Pertidai, moradias simples feitas de madeira, papelão e barro passaram a ser chamadas de favelas. Mas por que elas cresceram tanto? E por que se tornaram tão violentas? Música. No início do século XX, o Rio ainda era a capital do Brasil, e queria se modernizar seguindo o modelo europeu. A elite da época se inspirava intensamente na reconstrução de Paris feita por Haussmann, que havia demolido bairros inteiros para construir avenidas largas e arborizadas. Com a proximidade do centenário da independência, o presidente Rodrigues Alves e o prefeito Pereira Passos decidiram transformar o Rio. A cidade ainda era cheia de ruas estreitas, problemas sanitários e construções antigas do período colonial. Com o apoio do sanitarista Oswaldo Cruz, iniciou-se o projeto conhecido como Bota Abaixo. Para abrir a atual Avenida Rio Branco, milhares de moradores dos cortiços foram expulsos sem indenização. Muitos não tinham para onde ir e acabaram se instalando em regiões mais afastadas ou nos morros próximos ao centro. Essa expulsão foi o ponto de partida para a expansão das favelas. Anos depois, o fluxo migratório aumentou. Nordestinos fugindo da seca, ex-escravizados buscando trabalho, imigrantes de vários países e famílias de baixa renda ocuparam essas áreas próximas às zonas industriais. Até os anos 70, as favelas eram principalmente comunidades de trabalhadores, com baixa criminalidade e cultura vibrante, representada em sambas e marchinhas. Mas o cenário começou a mudar. Para entender o avanço do tráfico, ouvimos o ex-capitão do BOPE e especialista em segurança pública, Rodrigo Pimentel. Ele explica que, na década de 70, a cocaína chega primeiro às boates da elite em bairros como Copacabana, Ipanema e Leblon, regiões cercadas por favelas como Pavão-Pavazinho e Rocinha. Criminosos dessas comunidades passam a fornecer a droga, que era proibida, mas muito mais lucrativa, que a maconha. Assim surgem as primeiras estruturas do crime organizado no Rio. Outro fator decisivo foi o que aconteceu dentro das prisões. No presídio Cândido Mendes na Ilha Grande, presos comuns foram colocados junto com presos políticos. Esses estudantes, influenciados por ideais marxistas, ensinavam técnicas de guerrilha urbana e transmitiam uma visão revolucionária que muitos criminosos incorporaram. Ali surgiram as bases do Comando Vermelho. Enquanto isso, teses da Escola de Frankfurt defendiam a ideia de que marginais e excluídos eram a nova classe revolucionária. Parte da intelectualidade brasileira abraçou a narrativa do bandido vítima da sociedade, que acabou sendo reproduzida em filmes, novelas, músicas e livros. Com o tempo, isso ajudou a criar uma imagem distorcida, onde o criminoso era romantizado e a população honesta menos muitas vezes pobre, retratada como opressora ou ignorante. A partir de outros fatores consolidaram o caos. A Colômbia tornou-se a maior exportadora de cocaína. O Rio virou rota e mercado consumidor. Traficantes passaram a contrabandear armas de guerra. As facções se fortaleceram e dominaram territórios inteiros. Nos anos 80, o então governador Leonel Brizola
adotou uma política que proibia a polícia de subir morro, alegando combater abusos. Com isso, facções como o Comando Vermelho se expandiram sem resistência, tomando dezenas de comunidades. Com o passar dos anos, o coeficiente de variação chegou a reunir mais de 6.500 membros, dominando a maior parte do tráfico carioca. Em muitas favelas, o criminoso virou figura celebrada por músicas, escolas de samba e até pela TV. Enquanto isso, moradores continuaram vivendo sob um regime de medo, extorsão e violência. Mas o problema não é simplesmente pobreza. Países muito pobres não lideram rankings de violência, menos o México, controlado por cartéis. Tem 7 das 10 cidades mais violentas do mundo. Ou seja, corrupção, tráfico e conivência do Estado têm peso muito maior. Para piorar, decisões recentes como a proibição de operações policiais em períodos prolongados criaram um vácuo de autoridade que facções aproveitaram imediatamente. Em pouquíssimo tempo, expandiram seus domínios não apenas dentro das favelas, mas nas ruas e bairros ao redor. Hoje, 1 em cada 5 cariocas vive em área controlada pelo tráfico. A matadeira que destruiu Canudos era um equipamento pesado, difícil de manobrar e que arruinava tudo à sua volta. De certa forma, a sociedade carioca também se tornou vítima de uma engrenagem lenta, burocrática e ineficaz, menos incapaz de frear a violência que tomou conta das ruas. Música, as cenas de tiroteio no Rio lembram verdadeiros cenários de guerra. Hello Kiss End. Se você entrar por engano, corre risco de morrer. A batalha hoje é por território, não apenas por drogas. Essa violência é real e afeta muito mais a vida de todos nós do que parece.